errado. Deu errado. Gente, nós estamos atolados de evidências, atolados de referências científicas de que não foram processos naturais. Se não foram processos naturais, foi Deus. Tempo. Edson, você que faz a pergunta agora. Agora, Edson. Beleza. Preparou uma boa aí? Opa, tem aqui. Acho que vai ser interessante. Vamos ver como é que ele... Se sai dessa, né, Neto? Você tem 3 minutos. Você tem 3 minutos. Vai dar um Você jeito. aproveita o tempo aí. Show de bola. Vamos lá. A respeito desse artigo aí da Nature, eu gostaria de saber e ver essa conclusão dele e analisar o que o pessoal falou. Eu gostaria de saber sobre essa manifestação. Você falou que foi de ateus, quero saber se foi de ateus mesmo. E analisar até onde isso é um fato. Tá? É interessante. É muito conhecido esse episódio Legal. desse artigo. Não estava sabendo, não. Mas é bom. É bom para criar. Chineses. Sabe o que eles fizeram? Mandaram ele tirar o criador. Eles puseram um designer. Cancelaram o paper, mesmo assim. Interessante. Mas beleza. Então, aí depois você pode compartilhar com a gente como é que você fez a conclusão para dar a entender que seria um design. Não sei se vocês vão fazer como normalmente o pessoal fala, que é assim, ó, a explicação mais elegante é de que tem um designer. Não sei. Para mim não é uma conclusão que seja aceitável. Poderia falar assim, ó, isso aqui é uma hipótese que a gente tem. Eu até sempre falo isso com as pessoas. Tá tudo bem você ter a hipótese e falar, a hipótese para mim é Deus. Pô, legal. Mas vamos provar que é isso, que é esse Deus, inclusive o seu cristão e não o hindu, e não o muçulmano. Eu sei que o Alá deveria ser o mesmo, vamos né? Discutir mas as evidências de que é ele, o cristão. Vamos também. Bora então, Podemos vamos fazer lá. sobre isso. Vamos lá. Agora, é o único que mostrou o pau. A cobra morta foi o Deus bíblico. Eu posso lembrar aí do texto bíblico que ele fica falando sobre o pau dos outros deuses ali, que era maior e por isso Israel tem esse lado erótico não sou eu, é você. Não, é na Bíblia mesmo, tá na Bíblia. Deus mostrou fala. O pau que matou a cobra. Entendi. Mas ele fica comparando que o dele era menor do que dos outros deuses, por isso Israel teria abandonado e começado a adorar outros. Não sei se você já leu isso, não lembro se é Jeremias ou Ezequiel. Mas aí se alguém que tá aí no TikTok vendo poderia compartilhar, de repente é legal. Mas vamos lá. Eu tô com tempo? Tô com tempo. Marcos, bora. Você afirma em debate que a Terra tem por volta de 6.000 anos, né? Você usa a Bíblia para isso, talvez você siga até o calendário judaico, que não chega a 6.000 anos ainda. E que a boa ciência tem que bater com a Bíblia, como a gente já falou. Mas em março desse ano, 2025, você assinou um artigo lá como terceiro autor, né, usando o FTICR de MS lá em Petróleo da Bacia Sergipe-Alagoas. E lá naquele artigo que eu estava dando uma olhada, ele afirma explicitamente assim. Aliás, você está como supervisor e administrador do projeto, além de captador de recursos, né? E está dizendo basicamente assim, a bacia resultou da ruptura do supercontinente Gondwana no período Jurássico tardio ao Cretáceo, 138 a 127 milhões de anos. A pergunta direta que eu faço para você é, se a boa ciência tem que concordar com a Bíblia, por que você assina artigos usando milhões de anos? Você assina artigos com milhões de anos para ser levado a sério na academia e nega milhões de anos para vender o seu design inteligente em igreja, em podcast? Porque, afinal de contas, assim, ou a ciência está errada, mas o artigo que você assina está certo, ou a ciência que está certa e a sua pregação está errada. Porque eu vejo aí uma contradição gritante daquilo que você prega e daquilo que está recentemente com o seu nome no artigo, mostrando que são bilhões de anos e que você não vi nenhuma declaração de conflito de interesse você negando isso. Bora. O homem te apertou agora, hein, Marcos? Bora, apertou mesmo, né, Edson? Bora. O cara fez a lição de casa, não fez, não? Olha, Edson, que a Terra é jovem, nós temos várias evidências, eu tenho vários podcasts e apresento todas essas evidências lá. Temos os carbono 14, por exemplo, um radioisótopo que tem um tempo de meia-vida extremamente curto, você sabe disso, né, Edson? 5.730 anos. E praticamente tudo que tem carbono na Terra tem carbono 14. Encontramos carbono 14 em diamante, encontramos carbono 14 em tecido mole de dinossauro, encontramos carbono 14 em carvão. Então há uma evidência clara de que se tem carbono 14 em diamante, por exemplo, a Terra é jovem. As fotos do James Webb mostraram claramente que o universo, no início do universo, está igualzinho com o universo aqui. Então, ele não teve tempo de envelhecer. Se o tempo tivesse passado, milhões e milhões de anos, bilhões de anos,
As estrelas, as galáxias espirais, você sabe disso, né? A evolução de Hubble, né, Edison, teriam convergido para elíptica para esférica, e a gente teria uma concentração muito, muito pequena de espirais e muito grande de elípticas e esféricas. Não é o caso, a gente vê que a distribuição é igualzinha do começo até o fim. Então a gente tem prova. E eu digo que é a lei da NASA, viu, Edson? Contra fotos não há argumentos. O universo é jovem, a Terra é jovem. A gente tem várias outras evidências que eu discuto, por exemplo, o afastamento da Lua, da Terra, se a gente media 4 centímetros por ano. Jason Lyon, um grande cosmólogo, ele tem doutorado em cosmologia e astronomia, publicou um artigo sobre esse afastamento, mostrando que aproximadamente 1 bilhão de anos a gente já teria grandes tsunamis, a Lua já estaria batendo com a Terra. A água da Terra, o Sol está esquentando a Terra. Há 1 bilhão de anos a água estaria congelada. Muitas evidências de que a Terra é jovem. E que, de fato, todo esse envelhecimento que foi feito artificialmente só foi feito para dar tempo para que com o tempo, pudesse fazer os milagres da evolução. É aquela história, olha, gente, dado milhões e milhões e milhões de anos, o impossível se torna possível, inevitável. É o São Tempo da evolução, o São Tempo de Darwin. Por isso que a gente envelheceu tudo. Quanto ao artigo do petróleo, obviamente, tem outros colaboradores ali. Eu já publiquei artigos com outros. E a minha parte desse artigo não foi escrever a conclusão. Eu não estava com aquele artigo, viu, Edson, querendo refutar os milhões e milhões de anos. A gente estava fazendo um estudo de proteômica, a gente entrou com os estudos de proteômica e fizemos a avaliação da bacia, tudo bonitinho, ciência da mais pura qualidade. Obviamente, os responsáveis pelo artigo não era eu. Você pode olhar muito bem que eu não sou o autor correspondente desse artigo. E o que acontece nesse artigo? A parte que me cabia, eu fiz muito bem. Agora, a conclusão, eles escreveram, eu não estou querendo usar esse artigo, não tinha nenhuma evidência lá para refutar o paradigma que eles aceitavam. Então, não foi um artigo que eu escrevi para refutar os milhões e milhões de anos. E eles, na percepção dos milhões e milhões de anos, fizeram a conclusão. Obviamente, que não estava usando o artigo para comprovar que a Terra nem era velha, que nem era nem jovem. Apenas o artigo foi escrito dentro do paradigma predominante da academia dos milhões e milhões de anos. Imagina se eu chegasse para os autores lá, né, Edson, e falasse assim, não, eu vou colocar aí que isso daí é... Eles iriam me pedir evidências que eu não tinha nesse artigo. A gente não pegou o artigo para provar que a Terra era jovem. A gente estava fazendo um estudo de petroleômica e foi exatamente o que o artigo fez. Um excelente artigo de petroleômica que foi escrito dentro do paradigma equivocado dos milhões de anos. O que eu posso fazer? Ainda tem... Mais 20 minutos? Olha, 40 segundos. Mais evidências que a Terra é jovem. Descobrimos a Eva mitocondrial, o Adão Y. Fomos no nosso genoma, gente, e fomos ver quantas de mutações deletérias nós temos acumulado ao longo de toda a existência da Terra. Deu 6 mil anos. A Eva viveu na Terra há 6 mil anos, Adão Y há 6 mil anos. A vida na Terra é jovem. A Terra é jovem? Claro que sim. Olha, a Lua não poderia estar se afastando. Veja o carbono 14 que nós temos. Temos a foto do James Webb mostrando que o universo é jovem. Tudo está mostrando que o universo é jovem. Por que a gente quer achar que é velho? Porque se não achar que é velho, o tempo não terá o tempo para fazer os seus milagres e o Edson vai ficar sem evidências para provar a inexistência de um ser que não existe. Toshio, 3 réplica. minutos e 20 segundos. 10 Maravilha. segundos. Vamos lá. Sobre a questão do carbono 14, que nem você bem comentou, meia-vida, 5.700 e poucos anos. Isso é meia-vida, né? Então, isso é meia-vida, não é a vida inteira. Então, assim, você sabe, e tem vários artigos, inclusive, ao longo dos anos, mostrando que o carbono 14 ele serve para datar até aproximadamente 50 mil anos. Aliás, tem um cara lá, nós somos parentes pela evolução, né? Mas ele tem um sobrenome meu que é Nakagawa ali. É Takeshi Nakagawa. Tem uma publicação de 2012 que ele fez, não só ele, tem uma série de autores.
E ele está fazendo ali num lago, não sei se é, não sei o que, Geusha, eu esqueci o nome do lago agora, no Japão, onde ele está analisando as camadas. É semelhante à dendrocronologia, quando você pega os anéis das árvores, você consegue fazer a datação de vários milhares de anos ali do planeta. Então isso você consegue fazer pelas camadas que você tem ali dentro do próprio lago. E ele fez isso com o carbono 14 e tudo mais, e datou de aproximadamente 52 mil anos. E ele deixando claro lá essa questão que o mais confiável até aproximadamente 50 mil, a datação deu até 52 e está ali. E até hoje ninguém refutou isso daí dizendo que é mais novo. Né? Agora, aliás, se tivesse acontecido um dilúvio mundial, não poderia acontecer isso nesse lago. Porque ele deveria simplesmente não ter todas essas camadas, afinal de contas ele não teria permitido que tal coisa acontecesse. Seria um evento único, específico e já era. Sobre essa questão então de diamante ter carbono, a gente sabe que o diamante ele tem milhões até bilhões de anos. E você faz a datação, obviamente, não com carbono 14, você vai fazer até o diamante é utilizado como uma forma do blank, né, que a gente vai falar ali dentro de uma pesquisa científica no laboratório, como para você analisar se tem ruído de fundo ou não. Por que é usado o diamante? Porque o diamante é impossível ele ter carbono 14. Como é impossível ele ter carbono 14, eles colocam, por exemplo, no espectrômetro de massas e tudo mais. Para quê? Porque se ele detectar que tem carbono 14 lá, o que eles vão falar? O erro está no diamante. Fala, não, é o espectrômetro que está com problemas ou limitação de datação. Então, o diamante é usado para provar que não tem carbono 14. Então, ele só está mostrando que ou o equipamento está contaminado, e você precisa fazer, obviamente, todo um procedimento nele, ou está mostrando a limitação daquele equipamento. Você é especialista nisso, então você sabe que eu não estou falando mentira. Sobre tecido mole também ter carbono 14 é a mesma coisa. É o carbono que você tem ao longo dos milhões de anos que você tem aí de outras bactérias, de micróbios que, por exemplo, puderam inclusive consumir parte da questão do tecido que tivesse ali, ou partes do dinossauro, e aí é dele esse carbono. Já tem várias pesquisas mostrando isso, e você também sabe, desde aquele debate com Pirula e a galera lá, isso aí também já foi mostrado para você. E você falou sobre o carvão, a mesma coisa. No máximo que ele vai mostrar é contaminação da bagaça louca, certo? E falar sobre teoria da conspiração, que o tempo dado para a evolução dá certo, é por isso que você tem milhões de anos, tá errado, cara. Tá completamente errado. Até porque, né, muito antes de Darwin já tinha a galera falando sobre uma terra mais velha, não terra jovem. Até a própria geologia não dependia de Darwin para isso, tá? Beleza, na próxima eu termino o resto. Valeu. Agora, Eberlin pergunta 3 minutos. Muito bem. Sobre o carbono 14 em diamante. Tem um trabalho muito legal que foi publicado, viu? Vou mandar para você, Edson. Pegamos o diamante, cortamos em pedacinho e tudo. Tem um monte de carbono 14 lá. Não era para ter. Carbono 14 é feito com espectrometria de massas. Eu conheço muito bem o equipamento. Está contaminado. Não é contaminação, porque a gente cortou em vários pedacinhos. A gente tomou todos os cuidados. E não é só carbono 14, é tecido mole em dinossauro. Gente, dinossauro com tecido mole, colágeno, elástico e plástico, 17 diferentes tipos de biomoléculas. Nós fizemos o proteoma do dinossauro, da proteína do dinossauro, viu, Edson? Digerimos a proteína, estão todos os peptídeos lá intactos, proteômica com espectrometria de massas. Provas evidentes de que os dinossauros são muito recentes na Terra. Senão a gente não estaria detectando colágeno elástico e plástico. Veja só. Mas vamos para a minha pergunta, né? Senão, nós estamos discutindo aqui se a ciência aponta ou não aponta para Deus, certo? Edson, queria mostrar algumas citações de alguns grandes cientistas, tá bom? Sim. Einstein disse que ele era ateu, ele disse que não era. Ele cria no Deus de Spinoza, mas cria em Deus. Obviamente, a gente pode discutir a natureza desse Deus. O Deus bíblico ganha de goleada. Ele foi o único que se fez homem, esteve entre nós e vimos a sua glória, glória como do unigênito Filho do Pai. Ele esteve entre nós, andou sobre as águas, ele curou os cegos, paralíticos, ele ressuscitou e seus discípulos morreram mortes terríveis, testificando a sua ressurreição. Mas o Einstein não cria um Deus diferente, mas ele cria. E ele disse assim,
Uma inteligência de tal superioridade que, comparada com ela, toda obra e o pensamento humano é um reflexo absolutamente insignificante. Schrödinger, a ciência às vezes finge responder com respostas quase sempre tolas, mas isso não nos deve surpreender, pois a ciência escolheu eliminar a Deus. Escolheu, foi uma escolha. Olha só, Thomson, pai da minha área, espectrometria de massas, dado após dado, espectro após espectro, a verdade que é enfatizada a cada avanço da ciência é essa, que grandes são as obras do Senhor Deus Todo-Poderoso, que todas as coisas fez. As principais universidades no mundo foram criadas por homens que criam em Deus, você sabe disso, não é? Uhum. Olha o que o Planck disse, todos os cientistas que têm qualquer profundidade em seu trabalho descobrirão a mão de Deus na natureza. Pasteur, já citei. Um pouco de ciência nos afasta de Deus, muito nos aproxima. Newton, esse sistema maravilhoso... Eberlin, sua pergunta. Acabou, minha pergunta. César Lattes diz o seguinte, não creio no Big Bang, creio na Bíblia. Você é novo em ciência, né, Edson? Você acha que com muita ciência você vai largar seu ateísmo? É impossível, né? Porque simplesmente é igual alguém voltar a acreditar em Papai Noel... E aí não tem como, cara. É impossível isso, na verdade. Sinceramente, eu acho meio estranho quando alguém fala que é ex-ateu, porque quando tem esse conhecimento que a gente acaba tendo, né? Tem pessoas que simplesmente dizem, ou por causa de uma revolta, vai virar ateu. Deus não me respondeu, tô frustrado, vou virar ateu. Não. Tô falando de alguém que pega, independente de ter passado os perrengues que eu passei e passo... eu começar a questionar essas coisas e falar, não, peraí, tem alguma coisa diferente aí. Então, assim, a ciência, na verdade, só mostra que não tem Deus nenhum, essa é a verdade, né? Mas vamos lá, eu acabei não falando, né? A pergunta que eu fiz para você foi sobre o seu artigo, você respondeu, mas colocou outras coisas, eu fui procurando trazer a respeito disso, mas quando você diz que você não estava escrevendo o artigo, eu relembro, você está ali, pelo menos no que está escrito, a não ser que não seja uma verdade, mas está dizendo que você estava na supervisão do artigo, na administração do projeto do artigo, além de captador de recursos. Então você sabia o que estava sendo escrito e você, como é um defensor de uma terra jovem, você não pode simplesmente aceitar ali e falar, não, como é? É contraditório, você entende? Eu estou fazendo um trabalho específico onde eu estou divulgando, escrevendo livro e tal, batalhando para dizer que a Terra é jovem, só que na hora de fazer a minha ciência, a maior parte das pessoas não fazem isso que eu fiz, de chegar a ver os seus trabalhos e analisar o que está sendo feito. E você está sendo completamente contraditório. É semelhante a um pastor que fala uma coisa na pregação, ou um padre que fala na missa, mas daqui a pouco está vivendo uma coisa totalmente diferente. E aí você fala que você não tem a responsabilidade, sendo que você é o supervisor do barato, cara. Então, que nem eu comentei. Então você assinou uma coisa que está errada, cara. Você assinou uma coisa que está errada, Eberlin. Caramba, velho. Como assim? Se você quer refutar uma coisa, como é que você está corroborando ela, velho? Não faz o menor sentido. O cara entra na contradição na própria vida. É complicado isso daí. Mas vamos lá. Sobre o seu artigo do diamante, eu queria saber se você publicou o artigo, se você também mandou de forma independente para que outros laboratórios pesquisem o que teve nesses diamantes e se realmente você fez todo o procedimento correto. Porque é assim que funciona a ciência. Você publica, está errado, o diamante é novo. Ótimo. Cadê as réplicas desse trabalho? Cadê a falsificabilidade? Isso tem que acontecer. Se não está acontecendo, não está fazendo ciência nenhuma. Beleza. Homens e cientistas que creram em Deus, né, que você comentou aí. Vamos pegar o barato aí da ciência, porque a maior parte do pessoal gosta de usar esse argumento, né, como se fosse um apelo à multidão, e nem é tão multidão assim. Então é uma falácia do caramba. Até porque se todo mundo tivesse certo, né, só porque tem muita gente o pessoal tivesse certo, ou pela quantidade de anos alguém estivesse certo, a gente teria que, por exemplo, virar hindu, porque a religião mais antiga é o hinduísmo. Tem mais de 5 mil anos aí, aproximadamente, muito mais velha que judaísmo, tem gente pra caceta e tá lá. E não tem só cientistas cristãos, tem cientistas muçulmanos, tem cientistas hindus, tem cientistas budistas, tem cientistas judeus, de tudo quanto é tipo de fé e não fé, além dos agnósticos. Então a gente não pode simplesmente, porque a pessoa é crente, ela tá fazendo ciência, então ela tá certa. Não, até porque as pessoas podem fazer ciência e elas não são perfeitas, elas vão cometer o erro, né, Marcos, de crer. Entende? Isso é um erro, porque obviamente não tem nenhum. Mas elas não deixam essa fé atrapalhar a realização da ciência. É uma coisa que infelizmente eu tô vendo em você, cara. Porra, mano. Eu gostaria mesmo, sério, você, na sua área, você faz um trabalho incrível. Parabéns mesmo, cara. Mais de 1.000 e poucos artigos lá, cara. E pode ver, o que eu falei aqui de artigo, você tá corroborando a ciência.
Você está fazendo certo, parabéns. E você falou que é um artigo de qualidade. Ciência da mais pura qualidade, por isso está milhões de anos. Não está milhares de anos. É por isso que é da mais alta qualidade. E você mesmo falou que não tem evidências contra isso, sendo que você já deveria ter. Porque você disse que está cheio de evidências, mas você poder... Cara, eu vou matar agora a pau isso daqui. Você não fez isso. Você teve a oportunidade em mãos, você resolveu assinar e faz de conta que ninguém está vendo. Só que eu vi! Agora, vamos lá. Sobre os cientistas, repito, a galera fez independente da fé. A maior parte do mundo, hoje, mais de 2 bilhões, é cristã. Dá uma contabilizada aí de quantos cientistas são de fato cristãos. Deveria ter a maioria, porque se a fé levasse as pessoas a pesquisarem, a trabalharem, a buscarem mais o conhecimento e enfatizarem a ciência, a gente deveria ter um monte de gente na ciência fazendo esses trabalhos, e não é o que a gente tem. Então é exatamente o contrário. Se você pegar a proporção aí de cristãos para quem está na ciência, não, por quê? Porque a fé faz exatamente o que você está fazendo. Que é pegar, eu chego numa conclusão sem qualquer tipo de evidência, eu alego que é aquilo e paro de estudar. Vou parar de pesquisar. Poxa, pelo menos você está dizendo que está criando algum artigo aí. Eu quero ver esses artigos publicados e depois refutados. E aí eu quero ver como é que vai ser o barato doido. Beleza? Mas, em suma, isso para eu respeitar o tempo, depois a gente vai. Valeu. Eberlin, Maravilha. 3 minutos, réplica. Vocês viram claramente que o Edson tenta me desqualificar. Na falta de evidências para provar a inexistência de Deus, ele tenta me desqualificar. Não, perdão, desculpa, é rapidão. Eu não desqualifiquei, não. Ainda te elogiei pelo trabalho científico que você faz. Não viaja na maionese. Eu assino não viaja na maionese. Que fala de milhões de anos. Essa é uma estratégia muito interessante. Quando você chuta a canela do seu adversário, ele ficou procurando nos meus artigos para achar alguma coisa para atacar o Eberlin. A tese não é a existência do Eberlin, é a existência de Deus. Se eu ajo ou não ajo 100% como eu deveria agir. Isso é indiferente para a existência de Deus, viu, Edson? Agora, o que acontece? Aquele artigo não estava concluindo nem se a Terra era jovem, se a Terra era velha. Ele apenas estava repetindo um mantra sagrado na geologia. A gente não estava discutindo a idade da Terra naquele artigo. Questão de princípios, né, Eberlin? Questão de princípios. Tá vendo? Ele quer desqualificar o oponente. Quando você está chutando a minha canela, significa que ele perdeu o debate. Deve ter sido isso. Quando você chuta a canela do adversário. Eu nunca chutei a canela do Edson aqui. Fiquei procurando nos artigos dele lá se ele publicou alguma coisa que vai contra as percepções dele. Gente, 90% dos ganhadores de prêmio Nobel, 90%, 66% que criam no Deus bíblico, cristãos. Só 10% de ateu, e no meio do ateu tem os ateus lá que nem ateus são, tá? 90%. Então parece que boa ciência se faz crendo em Deus, para o louvor e glória desse grande Deus. A gente imita Deus na ciência. A gente nega Deus, mas imita, a gente copia. Você vai na farmácia, Edson, praticamente todos os remédios que estão lá são moléculas que estão na criação de Deus. Produto natural, o outro lá é sintético, não. Inspirado em produtos naturais. Os grandes cientistas, gente, um pouco de ciência te afasta de Deus, muito te aproxima dele. Um pouco de ciência te afasta de Deus, muito te aproxima dele. A gente com boa ciência se aproxima de Deus. César Lattes, o maior cientista de todos os tempos no Brasil, ganhou 2 prêmios Nobel. Você sabe que ele ganhou, né? Só não entregaram para ele. Deveriam ter entregado. Quem fez o trabalho foi ele. Ele disse assim, eu não creio no Big Bang, eu creio na Bíblia. Ele cria no Deus bíblico. Olha, tem erros, né? A maior cientista brasileira de todos os tempos, a mais premiada cientista brasileira de todos os tempos, ganhou mais de 40 prêmios. Ela crê em Deus. E só por coincidência, minha filha, ela crê em Deus. Sabia, Edson? Eu pus aqui, isso aqui é bem legal, Edson. Eu pus aqui, gente. Não sei se dá para mostrar aqui esse desenho aqui, depois vocês colocam lá. Eu pus aqui, o maior químico da Unicamp. Só por coincidência é o que vos fala aqui. Parabéns. O maior físico da Unicamp.